Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz. Esse vídeo eu estou colocando os irmãos nesse sábado porque Deus já vem me incomodando a ponto de eu fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre os falsos profetas. Existem pessoas que não são falsos profetas. São pessoas que não têm ainda um conhecimento amplo. Existe diferença entre pessoa sincera com Deus, que é líder, que não tem o conhecimento, mas infelizmente também tem falsos profetas. Vamos agora aprender o que a Bíblia nos ensina sobre os falsos profetas e no final vamos aprender o porquê Deus permite que hoje existam falsos profetas. Você não entender errado. Deus permite que os falsos profetas preguem. Ele permite. E vamos ver no final. Bom, o que Jesus falou sobre o assunto? O que Jesus falou sobre os falsos profetas ou falsos mestres? Vamos ver? Bom, vamos pegar agora uma parte muito importante sobre João 10. Versículos de 1 a 3 dizem assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, não por outra parte, é ladrão e salteador. Vamos entender aqui. Nesse momento, Jesus está falando dos falsos. Ladrão é aquele que rouba e salteador também. Então Jesus fala: aquele que não entra de maneira íntegra, correta, aquele que não está de acordo, é ladrão e salteador. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então você percebe aqui que existe diferença do verdadeiro e do falso. E vamos entender direito o que Jesus está dizendo, versículo por versículo no contexto, para compreender o que está escrito. Versículo 3: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então aqui está dizendo que o pastor, ele fala, e as ovelhas escutam apenas o pastor. Quem é esse pastor? Jesus. O povo verdadeiro de Deus não escuta a placa de igreja. O povo de Deus não escuta qualquer pessoa. Escuta aquele que prega apenas a Bíblia. Aquele que realmente é seguidor de Jesus. Nesse caso, o próprio Jesus. Temos que saber diferenciar isso e entender isso perfeitamente. Versículo 4, 5 e 6. E, quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso é interessante. Aqui está dizendo que o pastor, ou o próprio Jesus Cristo, que só tem um pastor, ele está na nossa frente. O que a Bíblia está dizendo? Que ele serve as ovelhas, que ele protege as ovelhas, e que ele cuida das ovelhas. E as ovelhas o seguem. Por que as ovelhas seguem Jesus? Porque elas conhecem a voz. O que é conhecer a voz? A doutrina. É isso que temos que entender. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. O que Jesus está dizendo? Que aquele que prega falsamente, erroneamente, os verdadeiros filhos de Deus, ou os seguidores de Jesus Cristo, eles não seguem estranhos. O que é estranho? Aquilo que não está escrito. Ponto. Versículo 6. E Jesus diz-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Se os apóstolos que estavam ouvindo Jesus, estavam vendo Jesus, aprendendo com Jesus, não entenderam essa parábola, imagine hoje pessoas que nem lê Bíblia. Tem pessoa que não lê Bíblia. Eu já vi vários vídeos de pessoas deturpando o evangelho. E a pessoa falou lá que Deus me disse, Deus me revelou, Deus é isso. É muito fácil falar Deus isso e aquilo. Mas quando você pega o que alguém está falando e abre a Bíblia sem o olhar da religião, sem o olhar dessa teologia, que só deturpa a Bíblia na maioria dos casos, você vai pegar apenas
Bíblia na Bíblia, contexto no contexto, você vai entender. Que infelizmente muitos não fazem isso. Tem muitas pessoas que pegam um versículo isolado quando pregam a Bíblia. Que hoje em dia a maioria dessas pessoas só pregam aquela pregação coach. É, ah, o iPhone 5 e 6. Eu não consigo nem botar esses vídeos aqui. Eu queria colocar para os irmãos esses vídeos, mas eu não aguento ver isso. Me dói ver um negócio desse. Então eu vou poupar os irmãos também disso. João capítulo 10, versículo 7. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, desculpe, em verdade, verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus é a porta. Ele é a porta. O líder, ele vai nos guiar, Jesus. É isso que temos que entender. Um líder que prega sã doutrina. Não é qualquer um que se diz líder, não é qualquer um que está na igreja. Ah, porque eu faço isso, você pode fazer o que quiser, você pode fazer parte até dos Vingadores. Isso não quer dizer que você é de Deus. Hoje a soberba e a presunção das pessoas estão tão grandes que qualquer um se diz de Deus. Infelizmente. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Agora Jesus está dizendo quem são os ladrões. O ladrão não é Satanás, como muita gente tem pregado errado. Ladrão é todo aquele que se diz Messias, que veio antes de Jesus. As pessoas têm que ler o que está escrito. Não lê, aí o cara começa a pregar besteira na igreja. Vamos continuar. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e achará e sairá, desculpa, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu só tenho acesso à paz de Deus, aos cuidados de Deus, se eu conhecer e seguir Jesus Cristo. Mas como é que eu vou conhecer? Seguindo a doutrina. Ah, mas eu vou todo domingo para a igreja. Desculpa, grandes coisas. Grandes coisas. Para quem me acompanha no nosso estudo do Evangelho de João, você percebe que Nicodemos era líder em Israel e não entendia que Jesus explicava para ele. E muita gente está assim hoje. Vai para a igreja no tal dia, no tal dia, no tal dia, não sabe nada de Bíblia e qualquer um que prega está lá amém respondendo. Infelizmente. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é esse ladrão? O falso líder, o falso salvador. Porque no versículo anterior Jesus disse: o ladrão são aqueles que vieram antes de mim. Então a pessoa não lê a Bíblia e começa a tirar de contexto quem é quem. Estou dando exemplo básico aqui, mostrando sobre falsos profetas. Exemplo básico. Aí Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por que o ladrão vem roubar, matar e destruir? Porque o ladrão ele vai te extorquir, vai ficar te pedindo oferta, vai ficar te pedindo dízimo, vai ficar te pedindo Pix, 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 isso. Ah, coloque um Pix agora que eu vou te revelar. Irmão, por favor, não caia nisso. Não caia numa lorota dessa. Essas pessoas são tão soberbas que elas acham que estão servindo a Cristo e não estão, irmão. Ou eu prefiro acreditar que elas são assim. Eu prefiro acreditar. Tem muita gente errada, tem. Mas eu prefiro acreditar. É uma coisa minha. Aí, versículo 11. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Hoje em dia, ver um pastor dar vida pelas ovelhas é difícil. Porque na maioria das igrejas, o pastor está em casa, o membro está na igreja fazendo as coisas. O pastor, o carro dele tem cobertura e o carro do membro pegando sol. Então tem alguma coisa errada aí. Pastor, essa pessoa não é. É mercenário. É ladrão. É salteador. Pastor não é. Então você tem que entender essas características. Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, olha só, o mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. É isso. Então a pessoa que não tem nada a ver com Cristo, tá, isso aqui está dentro da igreja. Está pregando. Ah, Deus me disse, Deus me revelou, um anjo não sei o quê. Aí começa esse bafafá, essa historinha, mas o mercenário e o que não é pastor. Ou seja, o falso pastor coloca um pregador para te enganar porque ele é mercenário.
Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Satanás é o lobo. Satanás quer tirar as pessoas do caminho de Deus. É só pegar a parábola do bom semeador. Está tudo interligado. É isso que Jesus está dizendo. O mercenário é aquela pessoa que vai para a igreja, que você escuta pedindo pix, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu só vou pregar se me pagar tanto, eu só vou para tal lugar se me pagar tanto. É isso é um mercenário. E quem chama essa pessoa para pregar para você, a Bíblia está dizendo que ele não é pastor. Ele está te enganando, irmão. Aí esses dois, o mercenário e o falso pastor, quando vem Satanás, te deixa na mão. Aí você se desvia do caminho. Tem muita gente que se desvia do caminho de Deus por causa do mercenário e do falso pastor. Do homem que se diz de tudo de Deus, mas na prática não tem nada. E eu não estou nem entrando em detalhe aqui com aquelas ridicularidades do diabo de espaço VIP na igreja. Isso é do diabo. Não tem nem como não falar diretamente isso. Isso é acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz é o diabo. E as pessoas não aprenderam ainda. Versículo 13 de João 10. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Esses pastores ficam aí cobrando para pregar, como eu disse, na primeira dificuldade que você procura ele, ele não te ajuda. Quantas vezes várias pessoas estavam na igreja A, na igreja B, na igreja C, passaram por uma dificuldade, desabafaram com aquela pessoa que se diz pastor, que se diz líder e não teve uma resposta. Por quê? Porque ele é mercenário, ele foge dos problemas. Ele foge, ele só quer lucro. É isso que você tem que entender. Versículo 14. De João 10. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você tem que seguir a doutrina, você tem que seguir o que está escrito. Se você fizer isso, Jesus é seu pastor. Inclusive, teve um pregador aí que disse que meu pastor Jesus, abre aspas, meu pastor Jesus está amarrado. Um cara desse não era nem para estar pregando. Só nessa fala ele já mostra que não conhece a Bíblia, que não conhece Jesus e é mercenário. Só nessa fala. Vamos continuar. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora Jesus está dizendo, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ou seja, intimidade. Jesus não está dizendo que é a mesma pessoa que o Pai. 14. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem é esse um pastor? Jesus. Você tem líder na terra? Tem. Mas o pastor é só Jesus. É isso que hoje em dia as pessoas exaltam demais a ideia de pastor, endeusam demais esses caras. Por isso que está do jeito que está. Tá bom? Agora vamos ver o que Jesus fala em Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os eleitos, ou nessa versão, até os escolhidos. O falso profeta, cuidado, irmão, você pode se perder. Você pode estar no caminho certo, você pode estar seguindo a doutrina, Bíblia na Bíblia, realmente só a escritura. Aí uma coisinha assim você se perde. Agora vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha, o que é isso aqui? Líder. Jesus está falando de líder. Líderes. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no céu? Quem faz a vontade do Pai. Ponto. Acabou. E qual é a vontade do Pai, Leone? Crer em Jesus Cristo, ser batizado e guardar as regras de Deus. É isso. Isso é isso. Guardar a regra, o que significa viver no caminho, nos atos do Senhor. A regra são os atos. João 7:22. Muitos naquele dia me dirão: quem vai dizer? Os líderes vão dizer:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Cuidado com essas profecias que você vê por aí. A profecia, ela é uma profecia para a igreja, ela não é profecia para a sua vida. Ah, eu vou usar na tua vida. Não existe isso. Não existe profecia bíblica para uma pessoa específica, salvo Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Mas a profecia é para alertar a igreja sobre o futuro, é para alertar a igreja do que vai acontecer. Daniel foi desse jeito, Isaías foi desse jeito, Apocalipse é desse jeito. E as pessoas não entendem o que é profecia. E em teu nome não expulsamos demônio? Tá fazendo o quê? CPF. O que que tu quer com a vida dela? É isso aqui, é o showzinho. É o showzinho. Próximo. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso aqui é líder que está falando. Aí Jesus fala assim: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Imagine Jesus voltando. Você com seu pastor, indo até Jesus, e você escuta Jesus falar para o seu pastor: eu nunca te conheci. Consegue entender o peso disso? E se o seu pastor perder a salvação, você também perde. Consegue entender o peso disso? E ele vai dizer mais: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, ela é uma palavra que significa aquele que não tem regra ou aquele que não tem lei. Cuidado, cuidado. O importante é Jesus, as leis deixam de lado. Muito cuidado. Agora, o que o apóstolo Paulo falou sobre o assunto? Vamos aprender. 2 Coríntios 11, versículos 13, 14 e 15 dizem assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é isso? A pessoa é um falso obreiro, um falso pregador, um falso pastor, um falso qualquer coisa. E um parêntese: hoje não existe apóstolo. Se uma pessoa chegar assim, eu sou apóstolo, mentiroso. Para ser apóstolo tem que ter visto Jesus Cristo. Ponto. E a apóstola piorou. Piorou. Nem pastora na Bíblia existe. Imagine apóstola, né? É umas coisas que o pessoal inventa assim, essa teologia diabólica, inventa umas coisas que até eu fico maravilhado com a criatividade. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Sabe aqueles profetas? Ah, o anjo me disse, o anjo me levou. Tá aqui o anjo dele, ó. Tá aqui o anjo dele. Foi Satanás. Ah, mas me falaram que não sei quem teve uma visão de um anjo que disse isso, que disse aquilo. Satanás fazendo a pessoa, desculpa a expressão, de marionete. Não se pode ir além do que está escrito. A Bíblia encerrou em Apocalipse, bem-vindo à seita. A seita que dói menos. Ou se converte ou se perde. Ninguém pode escrever algo que Deus disse fora da Bíblia. Acabou em Apocalipse. O que passar disso é maldito. É falso profeta. Então está aqui Paulo explicando. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ué, os mídios de Satanás vão perder a salvação. E quem segue eles também. É isso que Paulo está dizendo. As suas ações vão demonstrar. Tem gente que se diz apóstolo, profeta, que persegue os outros, extorque os outros, prega errado, paga alguém para fazer lá alguma coisa para enganar você. É muito triste, irmãos. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu poderia parar aqui. Os falsos profetas pregam o que não está escrito. Eles inventam pregação. Tem tanta gente aí que está ficando milionário pregando heresia, pregando doutrina de demônios. Olha o que o versículo 2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é a mente cauterizada? Não vai aprender nunca a verdade, porque ele acha que só ele prega a verdade. Ele acha que ele é o salvo, que ele é o santo, que ele é ungido, Deus me revelou, Deus me mostrou, e tudo isso acontece. É isso aí. Alguns exemplos de falsas doutrinas.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Isso aqui é alimentação limpa e imunda que Paulo está falando. A lei de Levítico 11. Olha, vamos ler o contexto para você entender. Primeiro, proibindo o casamento não tem muito o que explicar. E ordenando a abstinência. O que é abstinência? É que você não coma dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Ou seja, Deus mandou eu comer os alimentos limpos. Aí tem gente que diz que eu não posso comer o boi, porque a carne do boi faz mal, porque a carne do boi é isso, porque a carne do boi, se eu comer carne, eu vou ter menos Espírito Santo. Começa a cair na doutrina de demônio. A Bíblia está dizendo isso. E animais limpos, não somente o boi, tem o frango e outros animais. Para quê? A fim de usarem deles com ações de graças. Aí vamos ler o versículo 4, porque muita gente tira de contexto. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Aí o cara pega o versículo 4. Posso comer qualquer animal? Não, não pode, porque o versículo 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por que que o alimento precisa da palavra de Deus, irmão? Eu não vou pregar para uma galinha. Eu não vou pregar para um tigre. Porque a palavra de Deus diz quais alimentos eu posso comer. Lei de alimentação, Levítico 11, de 1 a 47. As pessoas não entendem isso, porque, não sei, a palavra de Deus vai dizer qual alimento que eu tenho que comer e eu vou ter que orar pelo alimento, agradecendo a Deus, dando graça a Deus para que não me faça mal e assim vai. É só isso, irmão. Nada mais, nada menos. Bom, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, isso aqui já pegaria 90% das pessoas que pregam errado. Tem que estar de acordo com Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Jesus aboliu a lei. Ele está chamando Jesus de mentiroso. Jesus fala em Mateus 5,17: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu vim obedecer. Paulo diz, Romanos 3,31: anulo a lei de Deus pela minha fé? Não, agora é que eu tenho que guardar. Estou dando um exemplo aqui. Ah, dízimo é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo é alimento. Por isso que Malaquias 3,10, para que haja mantimento, mantimento é comida, irmão. Você está sendo enganado. Dízimo nunca foi dinheiro. Só que é dinheiro é oferta. E os apóstolos não recebiam dízimo porque não eram levitas. Leia Atos 12, irmão. 32 a 48. Leia. Você vai ver que eles não receberam dízimo, porque não são levita. Eles receberam oferta. E você deixando pessoas milionárias porque está sendo enganado. Complicado. Agora, vamos ver o que a pessoa não prega a doutrina. Claro, vou dar um parênteses aqui. Tem pessoas sinceras com Deus, são sinceras, pregam com sinceridade, mas não têm conhecimento ainda. É diferente do falso profeta. Só não tem conhecimento, assim como Nicodemos não tinha conhecimento. Tá? O que acontece com o falso profeta? Versículo 4 de 1 Timóteo 6. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Isso aqui são as pessoas que quando você vai conversar com elas, elas te xingam. Eu estou falando de pastores. Te xingam, né? Te tratam mal, gritam com você, atentam contra a sua imagem, atentam contra a sua moral, né? Tudo isso eu estou falando. Tem gente que faz isso? Com certeza deve ter. Com certeza deve ter. Né? Dos quais nascem inveja, contenda, blasfêmias, ruins suspeitas. Isso é o que acontece. Quantas pessoas já me falaram que no Ministério A, no Ministério B, tem gente que tem inveja do outro? Por quê? Porque não segue a Cristo. Por que que tem briga dentro da igreja? Porque eles não seguem a Cristo. Por que que um fica difamando o outro? Porque não serve a Cristo. É isso que acontece. São pessoas que, infelizmente, acham que estão salvos, acham que são de Deus, acham que estão no caminho certo e estão seguindo falsos profetas e falsa doutrina. Nunca se converteu. Porque hoje, se você for ver as notícias, está tendo briga até para ver quem fica com dinheiro. Não ficou com dinheiro, o cabra abre uma outra igreja só para ter o dinheiro para ele. É isso que é a doutrina de Cristo? Não. Irmão, falta um culto para ver se alguém te liga. Ninguém. Mas deixa de dar o dízimo no problema que tu se mete.
Perde cargo, é afastado, é não sei o quê. Complicado, né? Complicado esses ungidos aí, os ungidos. 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Concordo, né? O que é um corrupto de entendimento? Ele só pensa tanto no dinheiro que não entende nada. Você acha que ele é de Deus, que ele é ungido, que ele é isso, que ele é aquilo, não tem nada. Privados da verdade, eles não têm verdade nenhuma, nunca vão ter. Cuidando que ganho é isso. Cuidando que ganho seja piedade. A parte dos tais. O que Paulo está dizendo? O cara que só pensa em dinheiro, te pede pix, te pede dinheiro, te cobra dízimo, te pede dízimo, vai perder salvação, vai perder cargo. Foge, te afasta. Ele não é de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Aí no versículo 6, Paulo diz: mas é grande o ganho, a piedade e o contentamento. Ou seja, é fácil pegar dinheiro das pessoas falando o que elas querem ouvir. Elas estão felizes em ouvir aquilo. Não é o evangelho, mas estão ouvindo. Por isso que tem gente aí que está milionário. Cara, é uma coisa assim que eu fico assim, sabe? Desculpa até ter essa reação, mas não consigo, não. Eu não consigo entender. Mas vamos lá. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Isso aqui é importante. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque a gente prega, 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 fala, 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 mostra, 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 e o cara põe desculpa atrás de desculpa, versículo isolado, tira versículo de contexto, coloca versículo, inventa o que está escrito, deturpa o que está escrito, porque não quer seguir a Bíblia. Está aqui, ó. Eles estão tão acostumados com o erro, com a falsa doutrina, com a religiosidade, com os dogmas da igreja, que não querem saber da real doutrina. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias cobiças. Tem pessoas que você prega, fala, mostra, abre a Bíblia, mostra contexto, estuda, vai, e a pessoa não entende. Por quê? Porque ela só quer aprender o que ela quer ouvir. 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O que é fábula? Essas historinhas. Historinha. Uma vez eu fui visitar uma igreja, no meio da pregação, o pastor ficou falando uma história de um sapo surdo por 40 minutos, que até hoje eu não entendi a história do sapo surdo. Pregação, zero. Zero. Nunca mais pisei ali de novo. Fui assistir o culto, fui convidado. É isso. Aí você chega para falar a verdade. Não, mas veja só. Não, mas peraí. É sempre o não veja só. O não é assim. O peraí. É sempre isso. As fábulas. A Bíblia diz uma coisa clara, direta, sem enrolação. Não, mas veja só. São as fábulas. É muito complicado. Bom, vamos lá. Pergunta primordial do nosso estudo. Por que existem os falsos profetas e os erros? Por que tem erro de doutrina? Por que tem falso profeta? Por que tem cara que engana o povo e o povo aceita? Vamos ver? Carta de Paulo aos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Sabia disso, irmão? Sabia disso aqui? Deus permite para que as pessoas não dêem crédito com a verdade. 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Sem regra, sem Bíblia, sem lei. A lei válida. É tudo isso. Ou seja, você prega a verdade, você mostra a verdade, ela lê, viu, não deu crédito. Por quê? Porque ela já perdeu a salvação. E isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz assim, para nós há um só Deus, o Pai. Não, são três deuses. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que um Deus, o Pai. Um exemplo. É um exemplo que eu estou dando. As pessoas não entendem isso. Complicado. E agora, para encerrarmos, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é o covarde? A pessoa que conhece a verdade não quer pregar, não quer viver, tem medo da perseguição. Porque a pessoa que prega a verdade, ela não tem muitos amigos. Os, os apóstolos e Paulo, por exemplo, ele foi expulso da sinagoga de Jerusalém.
Quem prega a verdade, quem enfrenta o sistema, ele não tem muitos amigos, não. Tem gente que aprendeu a verdade, conhece a verdade. Ah, mas aonde eu estou, eu recebo salário. Aonde eu estou. É covarde. Incrédulo é o que não crê, né? Você mostra a Bíblia e não crê toda a Bíblia. E tem gente que você mostra a Bíblia, ah, veja só, não é assim. É desse jeito. Abominável é que faz abominação. Não é somente. Infelizmente, muitos cristãos não sabem o que é abominação. Tem muito cristão que faz abominação e não sabe. Por exemplo, criar intriga entre os irmãos é abominação. Quando um cristão fala assim, não fala com aquele cara, olha, não assiste o canal dele, ele está criando intriga entre os irmãos, já é abominação. O cristão não lê Bíblia, né? Nem sabe o que é. Os homicidas, aquele que tira a vida das pessoas, que é o assassino, e também aquele que odeia. 1 João 3,15. Aos idólatras, isso aqui não preciso nem comentar. Não tem gente que idolatra mais pastor do que a Bíblia. Eu conheço gente que chama o pastor de pai e a pastora, desculpa, eu ri, que eu não ia aguentar. A pastora de mãe, Deus me livre. Nem pastora tem na Bíblia. O que é todos mentirosos? Não é somente o que mente, mas é aquele que prega mentira. Qual é o destino deles? O lago de fogo. Irmão, game over. Não tem mais chance. Se não se arrepender, claro. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela quem? Na cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. O que é mentira? Falso evangelho. Por isso que ele digo assim, aquele que comete mentira. Como é que eu cometo a mentira? Mentindo? Também. Mas cometer a mentira é você pregando uma falsa verdade. Mas o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Só vai estar lá quem está escrito no livro da vida. Meus irmãos, nosso estudo de hoje é esse. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.